Fala moçada, tudo bem? Olha ele aí, professor Laurens na área. Bom, livro 2, estamos na aula 18ª da quarta semana de aula. Nosso tema ainda é as igualdades e equações, né? Então olha para a tela aqui. O nosso tema de hoje, ela vai ser uma resolução de uma equação, né? Então, gente, nós vimos em aulas anteriores para encontrar o valor daquele desconhecido, para encontrar o valor da raiz, você poderia encontrar através de balança, né? Então, para encontrar o x, o peso da bolinha, você faria por balança, né? Tirando bola de um lado, do outro, enfim. Hoje, o nosso tema é o quê? Encontrar esse peso, encontrar essa raiz. Só que agora esqueça a balança. Vamos aprender, pessoal, do formato algébrico. Como resolver uma equação no formato algébrico, né? Formato algébrico. Então vejamos aqui, ó. Olha só uma equação aqui, ó. 2x... Tá? Então, dado uma equação aqui, 2x mais o número 2, que vai ser equivalente ao valor de 4. Isso aqui é uma equação, percebe? Então, aqui você tem, por exemplo, o 2x, deixa eu dar uma reforçada aqui no número 2 aqui, ó. Aqui, ó. 2x mais 2 equivalente ao valor do 4. Cara, para encontrar o valor da raiz desse valor do x, desse termo desconhecido, dessa variável, você faz o seguinte, a ideia é deixar esse lado aqui só com x. Então veja, como é uma balança, uma equação, que tal você somar os dois lados menos o 2? Né? Somando os dois lados menos o 2, você vai ter o seguinte, você pode fazer isso? Claro que pode, é uma balança, né? Então, colocar duas bolas de um lado, duas do outro, permanece igualdade. Tirar duas bolas, né? Multiplicar por 2 de um lado do outro, pode. Se você fazer nos dois lados, gente, tá beleza, ok? Então aqui, ó, 2x menos 2 com mais 2, vai dar 0, né? Que vai ser igual a 4 menos o 2, é o valor do 2. Permanece equilíbrio, beleza? Tá, depois continuando. Eu quero só o x desse lado aqui, né? Só o x. Então, que tal agora você fazer o seguinte? Dividir por 2 os dois lados. Dividir por 2 os dois lados. E dessa forma vai ficar só um x do lado, né? Porque 2x dividido por 2, você vai ter, por exemplo, o valor aqui do x, ó. Que vai ser igual 2 dividido por 2 é equivalente ao valor do 1, tá? Então, esse x equivalente a 1 aqui, ó, é chamado então de raiz, né? Resposta de uma equação. Então, para encontrar essa raiz, você faz dessa forma. Vai multiplicando por 2, por menos 2, enfim. Depende da equação para você encontrar a solução, tá? E caso você ainda queira ter certeza dessa resposta, você pode calcular o quê? A chamada prova real, né? A chamada prova real. Então, para você calcular a prova real, para conferir de fato se você acertou a questão ou não, você pega o número 1, que é o x, encontra o valor numérico dessa expressão algébrica, tá? Então fica assim, ó, substituindo 2 vezes a resposta, que é o valor de 1, tá? Depois mais o número 2. Então eu peguei esse lado aqui da nossa equação, tá? E fiz a substituição. Então ficou assim, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2 é equivalente a 4. Olha como equilibrou, esse lado deu 4 igual a 4, então ficou aquela balança equilibrada. Então é uma forma de você conferir a resposta como? Calculando a prova real, né? É uma dica para vocês, para quando você resolve uma equação aqui, gente, calcular o quê? A chamada prova real, tá? Então é assim que você faz uma resolução de uma equação, né? É assim que você faz a resolução. Então você tem que encontrar o x. E caso você queira conferir, né, verificar a prova real, gente, faz substituição, encontra o valor numérico e vê se de fato de um lado é igual ao do outro. Então vejamos aqui na tela, né? Então, na tela nós temos uma atividade da página 114. Ele pede para resolver as equações, tá? Resolver as equações. Eu vou então junto com vocês resolver elas e depois calcular e tirar a prova real. Ver se de fato nós acertamos a equação ou não. Vejamos. Primeira equação, você tem o seguinte, ó. Valor então de 5x, depois menos o valor então de 91, que vai ser igual ao número 4x, menos o valor de 77, menos o valor então de 77. Primeiro passo então nessa equação, observem, vamos eliminar esse 91 desse lado esquerdo, né? Esse lado aqui que está a minha mão, eu quero que fique só o x. Então vejamos aqui, ó. Que tal você acrescentar 91 de um lado e 91 do outro lado aqui, ó, né? Então aqui, ó, 91 de um lado e 91 do outro. Fazer um acréscimo, somar 91 do lado do outro. Balança, tá valendo, certo? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, você tem assim, ó, 5x
mais 91 com menos 91 vai dar 0, né? O lado de lá, 4x menos 77 com valor de mais 91, aqui você vai ter direto uma resposta de mais o número 14. Notem que, moçada, aqui ó, você, por exemplo, já não tem o valor de 91. O próximo passo agora é esse 4x. Então veja que cada equação você tem as suas particularidades, né? As suas particularidades. Então aqui você vai ter o seguinte agora, nós temos que eliminar esse 4x, né? Então, eliminando esse 4x, que tal agora você fazer o seguinte? Some menos 4x de um lado e some menos 4x do outro. Não é assim que faz? Aqui, ó, menos 4x do outro. Então soma menos 4x de um lado e menos 4x do outro. Veja, menos 4x com 5x é x. Opa, ficou x, né? E o lado de lá, menos 4x com menos 4x você simplifica e tá aqui, ó, resposta x equivalente ao valor de 14, né? X equivalente ao valor de 14. Então essa vai ser a raiz, essa vai ser a resposta. Então vamos calcular agora a prova real. Vamos verificar se de fato isso vai acontecer? Tá aqui, ó, prova real. Vamos agora fazer a substituição. No lugar do x você coloca 14 aqui, tá? E no lugar do x você põe 14 aqui também. Então nós temos aqui, ó, de um lado e do outro, para encontrar o valor numérico do lado esquerdo e direito. Então você vai ter assim, ó, 5 vezes o valor então de o x você coloca então o valor de 14, né? Depois menos o valor de 91. Bom, 5 vezes 14 vai dar um total de 70, né? 70 menos o valor então de 91, aqui você vai ter o valor de menos 21. E o lado de lá, para você verificar então, como aqui também tem uma variável x, vamos fazer o teste, né? Fazer então encontrando o valor numérico. Nós temos então aqui o valor de 4x, que é o 4 vezes, no lugar do x você vai substituir pelo valor de 14, que é a nossa raiz, tá? Menos o valor então de 77. Né? Menos o valor de 77. Então nós temos aqui o valor então de 4 multiplicado por 14, aqui vai dar o valor então de 56, tá? 56 menos 77. 56 menos 77 de fato faz sentido, é o valor de menos o 21, né? Então menos 21 é igual a menos 21. De fato a balança ela está equilibrada e você encontrou a resposta certa, certíssima. Entendido? Tudo bem? Gente, alguns casos para a gente agora começar a generalizar. Eu aprendi na escola, meu professor falou assim que, professor Laurence, ao invés de você somar 91 de um lado e 91 de outro, você pode fazer o seguinte, o menos 91, ele passa para o outro lado como mais 91. Você troca a operação, né? Depois, aqui você tem, por exemplo, o 4x, se você passa para o outro lado, ele passa como menos 4x. Você troca a operação. Você pode fazer isso, né? Quem está somando, passa subtraindo. Quem está subtraindo, passa somando. Quem está multiplicando, passa dividindo. Beleza, é uma forma também de você resolver rapidamente. Mas a ideia sempre é você fazer isso para que você tenha um equilíbrio, tá? Então alguns alunos começam a olhar se a resolução, nossa, mas que resolução, né? Eu prefiro já passar subtraindo, somando, multiplicando. Beleza, né? Você já meio que generaliza, cria um padrão de resolução e consegue resolver rapidamente esse processo por esse algoritmo mais rápido, né? Então vamos lá. A próxima equação, nós temos aqui, ó, o valor, por exemplo, então de 7, aqui, ó, 7x mais o valor então de 1, que vai ser equivalente ao valor então de 3x mais o número 2. 3x mais 2. Então agora vamos fazer, né, pelo equilíbrio. Para você desaparecer com esse valor de 1, né? Então você coloca então aqui, ó, vamos somar então menos 1 de um lado e vamos somar menos 1 do outro, né? Ô Laurence, quem está somando, passa subtraindo, beleza, né? Mas eu estou fazendo pelo jeito de balança, pelos equilíbrios, pelas igualdades. Então nós temos aqui, ó, 7x menos 1 mais 1, eliminou, né? Que vai ser igual ao lado de lá, 3x, estou repetindo, 2 menos 1 é o valor então de 1, é o valor de 1. Ok, então agora para você trazer o 3x para cá, ou seja, para desaparecer com o 3x de forma a manter esse equilíbrio, essa equação, que tal agora você subtrair os dois lados menos 3x? Subtrair os dois lados menos 3x. Você concorda que com isso, esse 3x ele desaparece, ele vai para o outro lado, né? Então aqui, ó, menos 3x com 7x, você vai ter, por exemplo, o valor aqui de 4x.
que vai ser igual mais 3x menos 3x, ele simplifica, né? Equivalente ao valor de 1. E finalmente, eu quero que o x fique só o x. Aqui está 4x igual a 1, né? Então que tal agora você fazer o seguinte? Vamos dividir os dois lados por 4, né? Vamos dividir os dois lados por 4. E assim esse x vai ficar bem simples, bem mais fácil de você verificar a resposta. Então 4x dividido por 4 vai dar o valor do x. E 1 dividido por 4, vamos escrever em forma de fração? Equivalente ao valor de 1/4, né? Equivalente ao valor de 1/4. Então com isso você pode agora, com essa solução aqui, ó, que é chamado de raiz, a tarefa para vocês agora, isso que é chamado de raiz, tá? A resposta. Geralmente numa equação ele pede ou resolva a equação ou simplesmente encontre a raiz, tá? Então agora o próximo passo para você verificar em casa, né? Uma tarefinha de casa é fazer o quê? Calcular isso aqui, ó. Prova real. Calcular a prova real, tá? Então essa sugestão para vocês, calcular a prova real. Lembre-se que o valor de um lado vai ser igual ao valor do outro. Lembre-se, a equação começou através de uma balança, né? Uma balança. Equação é uma igualdade, equação é uma balança, tá? Então você vai ter que calcular a prova real e depois conclua se de fato você vai ter então essa igualdade, tá? De um lado e do outro. Certamente vai ser, tá? Com certeza, confie no professor. Isso é uma forma de você fazer a conferência, né? Você faz uma conta e às vezes você está em casa sozinho e quer de fato verificar se a conta está certa ou errada, você calcula através dessa prova real, né? Você tira a conclusão através da prova real. É assim que você faz esse tipo de resolução de uma equação. Entendido, gente? Simples, é? Esse é o processo algébrico. Nós temos, por exemplo, algumas atividades propostas para vocês ali. Página aqui na tela, aqui, 112, 115, 117, nós temos atividades para vocês, tá ok? Então essa foi nossa aula de equações, tá certo, gente? Nos encontramos na próxima aula. Grande abraço, tchau!